Olá, mais um na presença do Osho. Hoje o tema, para mim, pessoalmente, é muito desafiador, porque é sobre aquele documentário da Netflix, Wild Wild Country. E a gente acha que tem que falar antes por que que a gente está escolhendo esse tema. Talvez nem todo mundo conhece esse documentário. Você quer comentar do que se trata esse documentário rapidamente, Dai? É, o documentário Wild Wild Country, ele foi lançado em 2018 pela Netflix e, para mim, ele conta um pedaço da história dos Estados Unidos que é muito pouco conhecida. Ela só foi retratada em termos de mídia sobre a criação de uma comuna chamada Rajneeshpuram, pelo Osho e pelas pessoas que o acompanhavam. Ele foi criado, esse Rajneeshpuram, em Oregon, nos anos 80. Enfim, tem toda Eu recomendo muitíssimo, eu particularmente adoro esse documentário e acho que é de uma riqueza tremenda em termos de imagem. Eu nunca poderia imaginar que eu veria aquelas imagens, que elas existiam, e então é Wild Wild Country, até pelo próprio título, ela indica uma passagem dos Estados Unidos que é uma coisa inacreditável o que aconteceu lá. É É, isso. é bastante polêmico, né? E daí, assim, o cuidado para falar sobre isso. E foi um vídeo, um documentário, que assustou algumas pessoas que tinham simpatia pelo Osho, né? E outras pessoas se encantaram mais ainda. Houve essas duas dimensões. Talvez pendeu mais para que se assustaram do que para que se abriram mais ainda, ou ficaram mais curiosas. Então, como eu estive em Rajneeshpuram, eu fui 4 vezes lá. Na verdade, foi uma cidade, né, criada em torno do hoje. A gente provavelmente vai falar sobre isso. Então, eu estive 4 vezes lá. Eu estive pessoalmente com a Sheila, que é a personagem, na verdade, central desse documentário. Então, eu tenho algumas coisas para falar com a Shanti B. Eu já troquei conversa com a Shanti B. Já conversei com o médico do Osho também, enfim. E todo mundo que aparece lá, praticamente todo mundo eu conheço de vista. Uhum. Então, o que que eu vou falar é muito de uma visão pessoal, mas tem uma base em relação ao que eu senti estando lá, ao que eu senti estando com a Sheila, o que eu senti estando com o Osho. Pois é, então, assim, um brevíssimo resumo para quem não assistiu ao Wild Wild Country. Eu vou falar a turma do Osho, tá? Mas não é de uma maneira depreciativa. Nós digamos que as pessoas que acompanhavam o Osho, ele pediu para que se achasse um lugar para ele, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, tá? Sargento. Como é que eles vão parar nos Estados Unidos, né? Como é que eles Aham. vão parar? Já existia Puna na Índia, onde estava o Osho, e ele pede para que uma pessoa, Lakshmi. a Laxma, que era na época a secretária dele, achasse um lugar para que eles pudessem construir uma comuna, um ashram, e ela vai parar nos Estados Unidos e vai me corrigindo, tá? Que eu estou Então só me... então eu vou corrigindo. A Lakshmi, ela fracassou no encontro do local. Aí o Osho chamou a Sheila e perguntou o que que você acha da Lakshmi. Ele falou que ela não teria condições de encontrar o lugar. Aí o Osho perguntou para ela, onde você acha que seria interessante nós irmos para expandir o nosso espaço, porque Puna estava limitado, segundo a conversa. Aí ela falou, Estados Unidos. Aí o Osho, segundo ela, se abriu é aí, né? Foi aí. Mas antes da gente entrar mais, o Daya, a gente precisa falar que vai ter spoiler nessa nossa o conversa. tempo todo. O tempo todo vai ter spoiler. Então, a gente, quando tem spoiler, é interessante que a gente fale para as pessoas. Então, para quem nem sabe do que se trata, tem na Netflix. Para quem já assistiu, beleza. Para quem quer assistir, você que quer assistir esse documentário depois dessa nossa conversa e que não assistiu, então você vai decidir agora.
se você desliga aí o teu o YouTube aí e deixa para assistir depois, nossa conversa, depois de você ter assistido ao documentário ou não. Você assiste agora, nossa conversa, com spoiler e tudo, e depois você vai e assiste o documentário. Então, nós lavamos as nossas mãos em relação a essa decisão, mas é inevitável ter spoiler nessa conversa. Uhum. Pois é, então eles chegam em Rasnish, não, eles chegam no Oregon e eles compram um lugar que era completamente um deserto, não tinha nada, um lugar enorme, Uma né? fazenda, né? A Chamada fazenda, eles Big chamam de Sur. rancho, o americano chama de rancho, né? No centro do Oregon, longe de tudo, Não tinha nada, não tinha nada. Uma chamava espécie Big de uma Sur. cidadezinha pequenininha com 40 pessoas aposentadas, uma coisa pacata, praticamente uma cidade Alguns normal. quilômetros lá do centro, né? Isso. Então, realmente é um lugar remoto que não tinha nada. E E de aí, repente, pois é, aí constrói-se esse lugar gigantesco e funcional, com muitas casas, com restaurante, cultiva-se a terra, então era um lugar também praticamente autossustentável, etc. E tal. Então, era um lugar que estava booming, né? Estava crescendo, etc. E tal. Quando você chega em Rajneeshpuram, eu quero ouvir a sua impressão do lugar. Eu não quero discussão sobre o documentário agora. Eu quero saber o que era Rajneeshpuram, como você encontrou Rajneeshpuram. então, aí havia um festival, fomos convidados, as pessoas que tinham ligação com o Osho sabia que havia o primeiro Annual Festival, o primeiro festival anual, em julho de 1982, e a empolgação foi enorme, né? Muita empolgação, inclusive, né, tem até um dado interessante. Havia uma comuna, eu era mais ou menos ligado a um centro do Osho em São Paulo chamado Soma, e eles promoveram um show do Gilberto Gil e da Regina Casé, os dois juntos. Eu fui nesse show e toda a renda, eu acredito que toda a renda, não sei se toda, mas a renda foi revertida para passagens para o pessoal daquele centro poderem ir para esse festival. E foi um showzaço, né? Um showzaço. A Regina Casé falando do Osho, o Gilberto Gil falando do Osho, cantando. Eu pessoalmente gostei. Aliás, eu gosto muito de assistir os shows do Gil, né? Também, é Foi o muito cara que eu mais assisti show na vida, foi do Gil. E a Regina Casé é a Regina Casé, né? Aquela espontaneidade, aquela verdade, aquela alegria, né? Então foi o mundo inteiro, né? Então foram 20 mil pessoas do mundo inteiro, mais ou menos, que foram para esse festival. A chegada lá foi algo impactante, né? Porque era uma coisa agreste, uma natureza masculina, eu poderia dizer assim, né? Até com cheiro próprio, mas era algo grandioso, sabe? Era algo sem tirando as pessoas, o astral das pessoas, a alegria que transparece. Esse documentário não pôde, mostrou isso, né? O tempo todo, as pessoas felizes, e era verdade. É claro que na sua individualidade havia momentos, como eu já descrevi em outro episódio aqui da nossa série, que eu também havia momentos interiores, mas no geral, na questão do festival, era pura alegria, era abraço, era sorriso, e o local era grandioso. O Buddha Hall, enorme, 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 onde que o Osho iria aparecer, onde o Osho apareceu, enorme, 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 enorme. Construções assim que só mesmo nos Estados Unidos, para ser possível fazer naquele tempo, porque eram casas pré-fabricadas, tudo montado. A construção, eu fiquei lá fazendo um curso, que eu fiquei 2 meses e meio fazendo um curso de um tipo de massagem, tudo, tudo fino, mas era coisa mais de madeiras. A gente já sentia que era uma coisa pré-fabricada, mas bem feita, alto estilo, construções grandiosas. Tinha shopping, tinha, como é que chama? Lugar de jogar, sabe? Tinha, Uhum. enfim, era algo que eu acho que tudo aquilo foi feito em um ano e pouco, né? Sim. Porque eles compraram o rancho em 1981.
né? O festival foi em julho. Então, é uma coisa incrível. Tinha lago artificial, 2 lagos artificiais, aeroporto. Então, esse é um ponto interessante. Para mim, que você perguntou, assim, impactante. Agora, para quem está de fora, vê do nada um deserto, isso é muito interessante. Um deserto que só tinha umas casas quebradas, abandonadas, eu até vi algumas fotos, e de repente aquilo. Pua, né? Isso foi assustador e a gente vai dizer por quê ao longo do tempo. Você teve algum. No documentário, se mostra, se ouve muito. Eles tiveram, falando sobre a produção do documentário, eles tiveram dificuldade de criar um laço de confiança com as pessoas que moram, que estão vivas, sobreviveram para poder contar essa história de Antelope, que é o nome da cidadezinha mais próxima, né? Eles foram muito relutantes para conversar, para trazer essa história a essa altura. E as pessoas que falam, os sannyasis que falam no documentário, os buscadores, a Sheila foi a que mais teve dificuldade em. Ela queria manter o contato com eles para ter confiança. Então, dos dois lados, falar desse episódio era delicado, né? Então, você circulou fora do Rajneeshpuram, no entorno, nas cidadezinhas? Não, não, porque a gente ficava mesmo lá, né? Era algo monstruoso, eu não tinha carro, o que que a gente tinha? Transporte urbano, coletivo, eram ônibus, aqueles ônibus amarelos. Para eu estar do meu alojamento até o Buda Hall, tinha que pegar ônibus. E assim era, para ir para o restaurante, aquele restaurante absurdamente enorme, tinha que pegar ônibus, era tudo grande, porque as construções eram espalhadas, porque era muito montanhoso, né? Então as construções não podiam estar tudo juntas. O lugar que eu fiz o curso também era distante de tudo, né? Agora, eu passei por Antelope, não sei direito como é que pronuncia. Eu passei por lá, então eu vi lá aquela onde que aparece Zorbo Buda, que é o restaurante que tinha lá. Então eu passei por lá rapidamente, mas não cheguei a caminhar por lá, nada disso não. Uhum. E no documentário fica muito claro que as pessoas que estavam lá, os americanos, que eram, obviamente, conservadores, eles receberam com estranheza e depois criou-se uma grande animosidade entre a, o pessoal de Rajneeshpuram e os moradores locais. Você percebeu nas suas idas em Rajneeshpuram esse tipo de animosidade era comentado lá dentro? Houve esse tipo de percepção da sua parte? Olha, a gente não comentava sobre isso, ou pelo menos eu nunca ouvi comentários sobre isso, porque a gente estava na nossa, sabe? Uhum, Nós não estávamos preocupados com o externo, sabe? Mas a gente sabia que uhum, nós éramos extremamente mal vistos, né? E nós sabíamos da antipatia ou mesmo ódio das pessoas em relação ao povo, os rajiniches, né, que eles chamavam. Mas tudo isso, o Daya, tem os seus motivos, né? E aí eu tenho que entrar na minha, eu posso. ah, fala, fala. Tá. Então, assim, é, eu quero primeiro apontar que antes, quando eu já falei sobre esse documentário, eu sempre fazia assim, esse documentário, porque eu não o considerava digno do nome de documentário, pelo fato dele ter sido, a meu ver, parcial e ter omitido coisas. Agora, hoje eu falo documentário sem fazer assim. Foi um documentário. Foi um documentário realmente riquíssimo em termos de conteúdo, em termos de visão daqui, visão dali, em termos de imagem. Só que ele pecou algo
em algo que eu acho muito importante nós sabermos. E o pecado dele foi a alma da história. Eles omitiram praticamente o que, que o Osho era, né? O que, que o Osho falava. Então, quando eles dizem que o Osho só começou a falar depois que a Sheila foi embora, isso é uma inverdade. Porque o Osho, você mesmo pesquisou, e eu achava que era mais de um ano, porque eu via os vídeos do Osho lá na comuna que eu estava na Alemanha, e esses vídeos eram muito antes da Sheila ter ido embora. E eles falaram que o Osho só começou a falar depois que o Osho, que a Sheila foi. Então, essa omissão, ela matou, ela quebrou a alma da Uhum. proposta. Porque o Osho ele voltou a falar em público depois que a Sheila foi embora, no sentido que toda a comuna parava para assistir o Osho. Mas antes disso, o Osho já falava, você viu lá 8 meses, né? Foi. 8 meses antes, ele falava para um grupo pequeno, num lugar menor, não era naquele Buda Hall, ele voltou a falar no Buda Hall depois que a Sheila foi embora, naquele grande espaço. Mas ele falava numa casa menor, com um público escolhido, e eu assistia todas as palestras dele via VHS lá na Alemanha. E deu 2 ou 3 volumes dessa grossura, só das falas dele antes da Sheila. 2 ou 3, eu não me lembro se foram 2 ou 3. E esse aqui, especialmente, é de uma outra série chamada The Last Testament. Não sei se dá Uhum. para ver. Dá para ver. Então, The Last Testament, esse também é 2 ou 3, esse aqui, por acaso, é volume 1, de ele falando com a mídia. Tá? Tudo antes da Sheila. Então, essa omissão foi mortal para mim, Uhum. sabe? Porque se eles chegam e falam sobre o político, eles falavam uma versão, mostrava outra. Então, um cara lá do Departamento de Justiça estava falando que não podia ter associação entre religião e política. Você lembra dessa parte? Lembro Então, perfeitamente. mas o Osho falou sobre isso brilhantemente. Eu assisti um vídeo que estava disponível, agora não está, pela Osho International. Agora a gente tem que. Esse vídeo especificamente era um da série é, Priests and Politicians, The Mafia of the Soul. Sacerdotes e políticos, a máfia da alma. Então, o Osho dá umas falas tão grandiosas, sabe, sobre esse tema e sobre outros tantos temas totalmente pertinentes ao assunto, política, religião. Zerou. O Osho não falou nada, não aparece. Aparecem só umas falas que não tem nada a ver com pontos essenciais. Então, foi, pô, qual que é o propósito se você está omitindo a parte mais importante? Uhum. E aí, outra coisa que eu quero falar quase passo assim, não é documentário, minha desculpa, mas outro ponto que eu preciso falar é que eles deram uma ideia que o problema era local. Uhum. Vasco Count, Antílope, todo mundo de pé contra, era nacional, para Uhum. não dizer internacional. Por exemplo, falaram que, não sei se falaram, mas eu pelo menos não peguei, que o Osho era capa de revista direto, não só nos Estados Unidos, mas Não, não, mas isso mostra ele como capa da revista da Externa alemã, mostra ele em todas as línguas, isso mostra o impacto dele, sim, isso tem no documento. eu acho que o que mostra é muito pouco, porque todos os dias ele era entrevistado, seja por revista, por rádio, por televisão. Teve um programa lá que eu já falei em outra conversa nossa, de um programa de 60 minutos que equivale ao Jornal Nacional. Aparece a imagem do 60 Minutes também, do apresentador. Mas assim, a ideia geral que eu captei assistindo esse documentário pela quinta vez Uhum. foi que prevaleceu que a preocupação era local e não era, era nacional. Isso também tem importância.
Inclusive, no momento lá, eles deixaram escapar. Quando estava o Osho no avião, queria ser preso, aí existe um diálogo do controlador de voo dizendo que iria avisar o presidente. Tá? Então, a preocupação era muito maior. E eles induziram que era local. Lembra aquele cara, aquele fazendeiro de chapéu? Ele falou que ele deu um toque para não sei quem, para se preocupar com isso do ponto de vista de investigação, como se a investigação foi por causa do pedido dele. Era muito mais. E os discursos do Osho, desculpa estar me alongando muito, mas esses discursos do Osho que eu assisti eram discursos totalmente provocativos. Sabe, quando eu estava lá na Alemanha assistindo esses vídeos, já sabendo que tinha um bafafá contra ele, eu falei: esse cara está pedindo para ser preso. Juro, juro mesmo que eu falei isso, esse cara está pedindo para ser preso. Por quê? Porque ele atacava Reagan, o presidente dos Estados Unidos, atacava o procurador, ele massacrava em termos de fala, e você sabe que ele é forte nisso. Ele massacrava o cristianismo, ele massacrava o Papa. Ele foi para bagunçar e chamar essa irritação das pessoas, o ódio das pessoas. Então, dizer que a Sheila foi responsável pela bronca do povo, não. Uhum, Ele foi responsável pela fala dele. E aí eu posso falar com categoria que não é opinião. Eu uhum, assisti essas falas. uhum, Então, mas assim, o ponto que eu quis destacar é a alma do documentário foi questionada por omitir totalmente a fala do Osho que durante o período em que antes da Sheila e que isso provocou uma repercussão nacional, uma preocupação do governo americano. Na hora que entra o FBI, isso significa que é nacional, né? É, aí não teve como esconder isso, né? E outra coisa que eu acho importante falar é que cada fala das pessoas ouvidas reflete a opinião delas. Então, quando o procurador diz que não se mistura religião e governo, ele esquece que os mormons, né, eles administram cidades. Então, a gente sabe perfeitamente nos Estados Unidos tem lá que a política se mistura com religião, infelizmente, mas acontece. Né? Então, obviamente, ele sabe disso, mas ele É, omite, porque sim, são os depoimentos, todo depoimento reflete a sua própria agenda, né? e a sua Pessoal. própria agenda e a sua própria intenção de difamar, né? Uhum. Existem vários momentos, mas isso tudo bem, eu nem condeno, eu acho normal, isso aí não faz parte. É humano, É cada um humano. defende o seu. Então, alguns temas, por exemplo, o cara falando que quando o Osho estava depondo, aquela pessoa que estava desenhando, aquela profissional que desenha, sentiu aquela aura preta, parecia que só sentiu aquela coisa horrível quando estava com a Ayatollah Khomeini. São induções, né? O Osho fugiu, né? Enfim, são várias. Eu tenho um monte de colocações que têm a intenção dele de realmente falar: esse cara é bandido. Mas quando a gente vê o Osho, aí que eu vi, sabe? Eu falei: porra, se eu não conhecesse o Osho e eu visse esse documentário, eu iria ficar encantado pelo Osho. Ou eu iria ficar muito curioso. Mas é por quê? Pelo que a gente vê do lado da alegria, do lado do próprio olhar do Osho, sabe? Aí eu falei: eu iria ficar muito curioso. Agora, Eu né? acho que esse documentário ele não expõe, ele expõe muito o governo americano também, né? Porque o governo americano, quando o cara chega e fala, nós temos que avisar o presidente, aí o Osho está na prisão e o cara fala, nunca tive uma pessoa tão doce. Você mencionou a mulher que retrata o Osho, a que pinta. Quando ela fala isso, você está expondo aquela mulher na loucura dela em criar um homem de uma maneira um bruxo, perigoso. Então, eu acho que são várias visões que estão sendo expostas ali da fragilidade da observação, né? Por É, isso que eu acho que não é sobre o Osho, né? É sobre a experiência de Rajneesh Puran que mexeu na estrutura de ponta a ponta, né? outro Então, ponto. Né?
Eu acho isso assim, extraordinário. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante fazer. Você já falou sobre isso, mas não necessariamente todo mundo que está assistindo a esse vai, vai ter assistido a todos, né? Esse documentário, como eu falei, ele é em cima de 300 horas ele não tem uma grande estrutura. São três pessoas que trabalharam, levaram 4 anos para fazer isso, né? Então, muitas coisas que a gente sente falta, elas não estavam nas imagens, por isso que elas não entram, né? Então, isso é em cima de um acervo, uma história de um país, Wild Wild Country, um país selvagem, selvagem, que é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Mas as imagens que aparecem das pessoas peladas, a imagem que se tinha do sexo livre, da, 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 da putaria, do ninguém é de ninguém, que é o que os conservadores, os senhores e as senhoras, não estão, muitos, obviamente, eles já eram senhores naquela época, né? Os que estão aí é porque não eram senhores naquela época. Os senhores daquela época dificilmente estariam vivos ou lúcidos para comentar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa impressão do Tirta, né? Que no final das contas é sobre isso que É. eu queria que falasse. Então, aquela cena, né, de agressividade, sexualidade, pessoal peladão, se batendo, aquela coisa louca, né? Desagradável de se ver, na verdade. Até por mim, né? Sim, para mim também, por isso que eu quero voltar a esse assunto. Sim, sim. Aquilo lá foi passado, a ideia que se tinha, e o pessoal lá de Antílope, eles achavam que aquilo representava a nossa maneira de ser habitual. Isso absolutamente não é verdade. Aquilo lá são cenas foram feitas clandestinamente por um sujeito num grupo do Tirta chamado Encounter. Puna 1 significa a passagem do Osho na cidade de Puna antes do Osho ir para os Estados Unidos. Em Puna 1 a coisa tinha um pique mais de liberação de tensões, de agressão, de limpeza. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram esse grupo, né? E o pessoal sempre foi muito exaltado, esse grupo. Era o grupo top. Era um grupo que não é qualquer um que te encarava. É quem quisesse realmente limpar as suas coisas. E você vê nas cenas que no final o pessoal está tudo dançando, feliz, abraçado. Esse era o propósito. Toda aquela agressividade que tinha, aquela coisa bruta, né? Ela foi necessária para limpar, para que surgisse uma coisa mais sublime, mais amorosa, mais afetiva, mais feliz. E era assim o processo normalmente que eu experienciava lá. E o Tirta era o mestre dos mestres. Se você tem uma ideia, eu vou falar dele. Ele era o coordenador e só ele poderia dar um grupo como aquele. O Encounter só era ele. Eu conheci o Tirta, já falei também. Mas, assim, teve uma vez que eu vi o Tirta, sabe? Ele estava subindo, eu estava no ônibus, ele subiu também no mesmo ônibus que eu, lá em Rajastpura. Eu vi a figura dele, parecia um cara tão centrado, eu falei, me associou ao Osho, sabe? Eu falei, ó, se tem alguém próximo do Osho, é o Tirta. E ele já trabalhou pessoalmente comigo, já se dirigiu comigo, já fez um trabalho de resgatar um problema que eu estava vivendo relacionado à sexualidade. E, enfim, eu conheço bem ele. O cara, em outras oportunidades também, fora Rajneeshpuram, teve uma vez que eu estava renovando o meu visto em Los Angeles. Quem estava na minha frente? O Tirta. E eu perguntei para ele, ô Tirta, eu perguntei para eles, acho que foi em outro momento, num restaurante em Rajneeshpuram, eu perguntei para ele se eu deveria fazer o grupo que eu estava querendo fazer. Ele falou assim: olha, qualquer coisa que você faça aqui vale a pena. Enfim, aí coloco aquilo fora de contexto, né, totalmente fora de contexto, para dar um impacto. E isso também depõe contra o documentário, porque o pessoal devia ter noção que aquilo era fora de contexto, que naquele contexto ia dar um impacto negativo. E mesmo assim eles colocaram, Uhum. sem contextualizar. E agora, voltando a que você falou de cenas de nudez, né?
Tinha um lago, eu acabei nunca indo nesse lago, que o pessoal, alguns ou a maioria, eu não sei se eram todos, eu não sei porque eu realmente nunca fui, mas tinha um lago lá que o pessoal tomava banho, ficava tomando sol sem roupa. Nada sexual, sabe? Era tudo como se fosse um clube de nudismo normal, alguma coisa assim. E agora tem aquele negócio no parque de Antílope, né? Quando eles praticamente não se tornaram a maioria da população da cidade, aí é toda uma história que tem que falar, né? Que acabou se tornando prefeito, mudou a cidade de Rajneesh, porque eles queriam destruir a cidade de Rajneeshpuram, então, bom, se destruir a cidade de Rajneeshpuram, que está legalmente estabelecida, Uhum. então a gente fica com a cidade de Antelope. É muito simples. Compraram coisas que estavam à venda, né? Passaram a ter moradores lá, fizeram uma eleição, ganharam o pessoal do Osho, né? Então, aí a polícia ficou dos sannyasis, do Osho, tudo ficou na mão dos sannyasis. Então, eles fizeram o Parque Central, não é parque, o jardim, sei lá, que estava no meio de Antílope, era um lugar para o pessoal tomar banho de sol nu. Então, aí a gente entra num outro tema, né, que eu acho que a gente não chegou ainda nele. Tanto, tudo foi feito, a meu ver, que eu estava lá, para provocar. Então, é muito diferente, por exemplo, lá em Pune. Você chega em Pune, na Índia, você chegou na recepção, você vai querer ficar aqui, vai querer ficar aqui. Recomendações. Não ande de mão dadas com uma mulher, que me deram. Uhum. Não beije ninguém em público. Sabe, um monte de cuidado. Mulheres, não fiquem com decote na rua. Sabe, não expõe o ombro. Por quê? Porque nós estamos numa cultura que, para isso, é chocante para eles. Nós não queremos chocá-los. Então, por favor, se comportem, né? Porque aqui você pode abraçar, aqui você pode beijar. Saiu daqui, está na rua, mantém esse cuidado. É razoável, não é? Eu acho muito razoável e respeitador. Fiz isso em Marrocos agora, um país muçulmano. Pois é, claro, claro, óbvio. Mas o que se fazia nos Estados Unidos, naquela região, naquele momento, era o contrário. Faz tudo para chocar. Uhum. E aí que vem a pergunta, não é só isso, é um monte de coisa para chocar, é um monte de coisa. Era um nome comum, né, que tem a ver com comunismo, era o Reagan, que era anticomunista, é a gente usando o vermelho, que é a cor do comunismo, é o livro chamado Rajneesh Bible, que é provocação numa cultura cristã, um desafio enorme, um tapa na cara. É chamar esse livro aqui de O Último Testamento, que era a entrevista que ele fazia para a mídia, Uhum. todos os dias, mídia internacional. É, Estados Unidos, Alemanha, todos os países assim que tinham alguma ligação, Uhum. tinham entrevistadores lá, repórteres, né? Então, o Último Testamento também é uma grande provocação. E aí, os discursos do Osho era provocação, as piadas do Osho sobre o Papa era provocação. As piadas do Osho sobre o presidente dos Estados Unidos, as mais cabeludas possíveis. Você ouviu uma que eu contei? Nem vou contar e nem pede, pelo amor de Deus. Não falo nada. Mas não era só aquela piada, Day, não era só, eram várias. Era malhação em cima de. Provocação. Jesus Cristo, a gente conhece o livro A Semente de Mostarda. O Osho, são 2 volumes. A Palavras de Fogo, que foi feito em Puna 1, esses dois, em que coloca Jesus Cristo com uma sabedoria imensa e uma grandeza imensa, coloca lá em cima. Chega nos Estados Unidos, Jesus Cristo é esquizofrênico, sabe? Assim, tudo.
O repórter pergunta: você quer que eu fale alguma coisa? Eu vou lá com o pessoal lá de Antílope. Você quer alguma mensagem? Eu não vou mandar nenhuma mensagem para eles. Eu nunca vi pessoas tão estúpidas na minha vida, né? É impossível dar qualquer mensagem. Aqui você está no paraíso. Aí o pessoal, você podia dividir onde que é o paraíso, onde é o céu? Ele falou, não, aqui é o paraíso, você está indo para o inferno. Provocações, 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 provocações. Então, não é compatível, para mim, não faz sentido uma, uma comuna ou Osho querer ficar num lugar com esse comportamento. Por isso que eu falo, ele mesmo provocou. Aí a Sheila ficou a grande vítima, a meu ver, porque como não omitiram o que o Osho fazia, parecia que era só a Sheila fazendo isso, dando resposta assim, o assado. Ela estava totalmente alinhada com ele. E se for ver o impacto do que ele fazia era muito maior do que o impacto que a Sheila fazia. Eu repito, só um pouquinho, eu quero repetir isso. Eu estava na Alemanha, eu falei, esse cara está pedindo para ser preso. E foi o que aconteceu, né? Então, são colocações aí que são enigmas, né? Pô, então, o que que aconteceu? Né? Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para construir tudo aquilo. E, de repente, o próprio cara age. E aí a gente vai falar de mais coisas ainda pela frente para que aquilo seja. Porque uma coisa, só para terminar a minha fala e depois se pergunta, o Niren, que é o advogado do Osho, cara sensacional, né? Eu e você gostamos pra caramba dele. Eu nunca conversei com ele, mas ele estava sempre por lá, sabe? Tanto em Puna 2 também. Ele falou uma coisa que é óbvia, mas é importante que a gente entenda. Se o governo americano quiser detonar alguém, ele vai detonar. Uhum. Então, era óbvio que quem ia ganhar esse jogo, porque era uma briga, né? Havia uma coisa contra e depois o pessoal ligado a Osho, Chile e tal, conseguia reverter. Havia uma coisa, revertia. Havia uma coisa, não revertia, às vezes revertia, às vezes ganhava, não ganhava. Mas é claro, como o Niren falou, é óbvio que o governo americano vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, detonar quem ele quer detonar. Estava na cara, é claro. A força que o Osho tinha não era incomparavelmente menor com que a força do governo americano. E a gente viu isso, né? Então, são questões que eu estou lançando agora para a gente ficar. O que aconteceu, né? Que esse cara é doido ou ele tinha alguma outra intenção? Vamos lá. Uhum. Não, você mencionou a Sheila, que para mim é a grande personagem desse documentário, na minha visão. E eu queria saber se você teve algum contato. Se você contou, acho que você falou que você encontrou Sheila em algum momento, ou encontrava Sheila. E uma coisa que eu gosto muito que você fala, depois que a Sheila sai, vai embora, foge dos Estados Unidos e vai para a Europa, você disse que essa situação repercutiu na sua vivência na Alemanha. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Primeiro, se você teve contato com Sim, a Sheila. eu tive contato com a Sheila no momento em que ela convidou os brasileiros para irem morar em comunas da Alemanha. Então, houve aquela reunião, a Sheila que estava falando, a Sheila que... Eu não me lembro se eu cheguei em algum momento a conversar com ela diretamente, mas eu estava com ela lá nessa reunião, que tinha uns 30 brasileiros, mais ou menos, não sei, mais ou menos isso. E aí eu acabei indo para a Alemanha em função desse convite. Então, a minha, só ressaltar, assim, né? É, as minhas opiniões se baseiam também no que eu vi. E eu nunca vi uma pessoa amar alguém tanto como a Sheila ama o Osho, como eu senti que ela amava o Osho. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. E a minha percepção transparecia evidentemente o encantamento, a magia que era sentida do Osho. Quando ela falava do Osho, sabe? Era algo evidente. E é interessante também, fugindo um pouco a sua pergunta, por tudo que ela passou até hoje, ela ama o Osho.
Você sabe disso, né? Pelo menos ela é o que ela fala, é o que ela transparece e é que ela tem um monte de quadros do Osho. E aí é uma outra incoerência, eu apontei uma incoerência, né? O cara quer que a comuna esteja, ao mesmo tempo detona, sabendo que ele vai perder. E alguém que foi tão detonada como a Sheila foi, continuar amando o Osho não faz nenhum sentido, tá? Na minha visão. Mas, enfim, agora vamos à sua pergunta, a repercussão da Sheila ter sido implodida, detonada, destruída, massacrada. A repercussão foi senso de liberdade, porque a gente tinha comandos, né? A gente tinha autoridades, nós éramos submissos a uma ordem, a alguém superior. O top da escada de superioridade era a Sheila, né? Quando a Sheila detonou, toda essa hierarquia de comando foi questionada. Um Isso em sacode em todos os lugares, né? todos os lugares. Você tirou o pino central, foi assim, para mim, o Osho, depois desse episódio, ele se tornou mais grandioso ainda, porque ele só faz jogada, a meu ver, né? Aí o pessoal pode achar que eu sou meio bitolado, mas é que eu presenciei coisas que aparentemente estão distantes de outras, que têm repercussões incríveis e que ninguém poderia supor. E aí surgiu essa sede de você ter a sua própria escolha, sua própria autonomia, você ter a sua própria individualidade, coisas que nós não tínhamos. E que o pessoal, pelo que eu também vi nesse documentário, sentiu isso também, né? Lá no, quando aconteceu isso. Só que não podemos esquecer, a meu ver, que tudo de lindo que nós vivemos foi por causa da hierarquia. Sabe, a estrutura que foi montada, ela não era ideal, sabe? Não é para ser assim mesmo. Né? Não, eu me senti vacinado contra essa subordinação e etc. Mas, ao mesmo tempo, foi extremamente grandioso. Né? E você vê, se não fosse a força da Sheila, aquilo não seria construído. Todo mundo trabalhando para caramba, construindo, 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 com alegria. E ela era a porta-voz, né, do Osho. Né? Então, teve um valor momentâneo, incrível, né, e que depois foi desfeito. Mas eu não, eu agradeço imensamente, só isso que eu queria dizer. Eu agradeço imensamente por eu ter passado por aquela experiência de subordinação, sabe, muito. Né? E eu acho que todo mundo que passou por aquilo, que viveu o Rajneesh Puran, do jeito que ele era antes da Sheila, no fundo, se for ver, fala, foi muito bom, sabe? Tudo que a gente viveu. E aí tem aquela para completar a história, né? Quando só para reforçar essa história que do pivô central, se tirou a Sheila, surgiu essa sede. Aí quando eu saí da Alemanha para ir para a comuna na Itália, também é interessante falar, só para vocês verem o poder da Sheila. Vocês falaram para a comuna lá da Alemanha, vocês vão aceitar brasileiros e qualquer outro pessoal que não que seja ilegal e vão dar um jeito. Não quero nem saber. Então, tava um monte de gente ilegal lá. Ilegal, né? Aí depois, quando saiu a Sheila, aí surgiu o alemão. Não, esses caras estão ilegal. Vamos mandar eles embora. Não, e também porque parte das questões legais, os problemas legais, tinha imigração ilegal nos Estados Unidos. É, Mas, então é óbvio que aconteceu isso lá, aqui a gente não vai poder fazer acontecer. Acabou de acontecer. Né? é verdade. Tá Era certo. óbvio. Né? O Tava. alemão voltou a ser alemão porque teve uma questão legal aqui do lado. Né? O perigo estava iminente, né? Estava E iminente. acabou de dar um bom exemplo do que aconteceu lá. Mas então, beleza, bem colocado. Aí depois a gente teve que sair da Alemanha. Aí eu e mais uma turminha, mais três amigos, fomos para a comuna na Itália, que Onde no era na Itália? Miasto, perto de Siena.
É lindo. Inclusive, teve uma pessoa aqui no retiro desse carnaval que esteve lá. Pelo jeito, está bastante diferente de quando eu estive lá, evoluiu bastante. Uhum. Mas o que que aconteceu? Cheguei em Miasto, toda a estrutura, toda a sede de liberdade, individualidade, autonomia não havia nas pessoas ligadas, as pessoas que estavam como residentes lá. A hierarquia continuava tal qual nós tínhamos vivido na época. Então, por quê? Porque o pessoal lá não era subordinado a Chile, ele era um grupo à parte. Todas as comunas, todas não, mas a grande maioria das comunas da Alemanha e da Europa, não só a Europa, a Austrália, também tinham a Sheila, que era a chefona. Miasto, não. Ele não respondia a Sheila. Ele respondia a uma outra líder, né, então, eles não passaram por esse processo de implosão que nós passamos. E eles continuaram no mesmo esquema de submissão, de tal, tal. Então, foi realmente. Até nós tivemos uma reunião lá, sabe, em que eu até me manifestei, eu que naquela época ainda era muito, muito tímido, eu levantei o braço e falei algumas coisas, justamente sobre essa questão, né, de que, porra, nós estamos, sabe, não evoluímos aqui, né? E então foi uma demonstração do impacto, né, que aquilo teve em função de ter sido implodido a Chile e que lá não aconteceu porque não obedecia a Chile e foi. O que parecia ser interessante, né, de eles não terem se vamos, entre parênteses, se rendido a Chile acabou sendo negativo. Acho que eu Agora, respondi. sim, sim, não, eu acho maravilhoso, assim, que sorte a sua, que privilégio, né, ter podido viver a história de uma maneira tão pessoal, né? Então, acho isso bem, bem interessante. O documentário, que eu recomendo para todos, né, volto a dizer, inclusive o Osho, as pessoas que são perto, próximas de mim na época de 2018, vieram detonar muito o Osho para mim, tá vendo? Você fica falando de Osho, não sei o que lá, então assim, você entende que a pessoa vai ter apenas uma leitura baseada no seu próprio preconceito também, né? Porque eu Sim. como falo, eu adoro esse documentário e acho assim um tesouro realmente poder assistir esse material e tudo, mas o documentário não abarca duas coisas, porque não é para abarcar mesmo, né, porque já que é baseado em imagens de arquivo, eu acho que seria interessante a gente contextualizar. O Osho passa, depois que o Osho é preso, que ele está nas mãos, sob a guarda do governo americano, ele passa viajando 12 dias pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é a Suíça, né? Os Estados Unidos é um país gigantesco. Então, você fica cruzando os Estados Unidos durante 12 dias e muda de aeronave, vai para uma prisão e dorme aqui e não sei o que lá. Quer dizer, eles ficam, né? O pessoal em terra, em Rajneesh tentando falar com o Osho e não tem acesso. Quer dizer, durante 12 dias ele fica num lugar, num limbo, né? Sob a guarda do governo americano. Existe a teoria, e a Osho International depois pergunta para os realizadores desse documentário por que não se fala da teoria, da possibilidade, da história de que o Osho tenha sido envenenado durante esse período. E eles dizem que eles não têm esse material, né? Por isso que não entra no documentário. Então, você poderia falar um pouquinho, você acompanhou esse momento dele vai para cá, vai para lá, porque agora ele tá nas mãos do governo americano, como qualquer É, pessoa que está presa está nas é. mãos de um governo, né? Legal você ter falado sobre isso. Sim, é claro, né, que eu fiz o possível para acompanhar. Então, tudo que eu podia me informar na época. Então, vamos lá. É, isso aí foi bastante significativo. Hoje foi preso em Charlotte, que é na costa leste. Ele teria que ser levado para Portland, que é costa oeste. Demorou, como você falou, 12 dias. Só que tem detalhes aí que precisa ser dito, né?
ele foi intencionalmente torturado, entre aspas, porque foi para colocar ele numa situação difícil, desagradável. Ele vai, nós vamos para, sobe no avião para ir para a porte, não vai para a porte, desce o avião, vai numa cadeia, vai numa cela. Aí depois de sei lá, 2 dias, pega outro avião, vai, vamos para Portland, não vai para Portland, vai para outra cadeia, outra cidade, outro estado que seja, e desce da prisão, outra cela, outra não sei o quê. E foi isso, por 12 dias, em condições que ele é frágil. E aí eu posso, na presença do Osho, né, já que essa é a série, eu já tive pertinho do Osho, e realmente ele aparenta muita, como o Nirem falou, e eu concordo plenamente com ele, foi exatamente o termo que eu usei antes, e agora eu vi quando eu revi o documentário. O Osho parece transparente, de tão frágil que ele é. E aí, o que que aconteceu? Um dos caras lá do documentário, do Departamento de Justiça, eu não vou nem saber o nome, se eu falar também ninguém vai saber quem era. Ele falou que foi intencional. Já pensou? Ele falou, nós colocamos o Osho numa situação para que ele arregaçasse, sabe? Eu não sei o termo que ele usou, para que Uhum, ele se rendesse. uhum. Pô, e ninguém comenta sobre isso, ninguém comenta sobre essa sacanagem, ninguém comenta sobre essa tortura que colocaram o Osho, como se fosse normal, um procedimento normal, né? Um cara super frágil. E aí, assim, o que eu vi depois, existem alguns, inclusive livros a respeito, que mostram evidências. Primeiro, isso eles falam no documentário, que ele foi colocado na mesma cela de um cara que tinha herpes contagioso. Tá? Isso no comentário é falado. Agora, existem também evidências que eu não vou saber me lembrar, porque eu não presenciei isso, obviamente, de que ele foi exposto à radiação, e que ele foi exposto ao material, o tálio, né? Sim. O tálio, aí depois disseram que o pessoal diz que o Osho foi super envenenado por tálio e que o tálio depois não encontraram nada, mas na verdade, pelo que eu soube, ele não é detectado. Depois que ele é introduzido na pessoa, você não detecta mais. Segundo o médico do Osho, os sintomas que o Osho começou a apresentar posteriormente foram relacionados ou eram relacionados ao envenenamento por tálio. Agora, se foi ou não, eu não sei, mas que essa é a versão que ele foi envenenado por tálio, e que dá uma deterioração corporal progressiva ao longo dos meses e que depois acaba levando à morte. A versão oficial é essa, né? Sim, sim, sim. Não, mas é interessante falar isso porque o documentário não menciona isso, como eu falei, o documentário para mim é sobre os Estados Unidos, não é sobre o Osho, né? Então é importante lembrar isso, porque isso não está presente, mas existe. Eu vou ter que fazer esse comentário, né, sobre o talho. A Rússia, ela é famosa por se livrar dos seus inimigos usando o talho. Eu não O sabia. Putin, nossa, o Putin deu uma ali, bota talho e Rússia e Putin, nossa, né? E há 2 dias morreu, né? O principal opositor do Sim. Putin, que teve um mal súbito na prisão, né? A Aham. grande diferença, ao meu ver, é que o mundo na época de Rajneeshpuram não tinha os olhos que nós temos hoje no mundo digital. Hoje em dia nós temos câmeras em tudo que é lugar, nós temos a observação e nós temos a nossa possibilidade de dar pitaco muito maior do que naquela época. Como Aí, eu falei, esse Wild Wild Country ele mostra um pedaço dos Estados Unidos que não foi absorvido como pode ser absorvido hoje. Hoje você fica sabendo em meia hora que morreu Navalny e todo mundo chia. Naquela época não era assim. Então, por isso, volto a dizer, o tesouro que é ter esse documentário com todas as nossas observações e conclusões, e apontando erros
em verdades, em precisões e tudo mais, eu acho isso assim. E ainda como são 300 horas, quem sabe um dia não vem o Wild Wild Country 2, né? Porque ainda temos muito Ou, material. ou então algum documentário que pelo menos mostre o Osho, Uhum. mas proporcionalmente ao que ele merece, né? Dentro de todo esse movimento. Mas é fogo, né? Aí não seria um outro Wild Wild Country, seria um... Mas vamos aguardar. Mas tem outro. Não seria sobre o país, como eu falei. O Wild Wild Country fala sobre os Estados Unidos, como eles lidaram com essa Ou história. Sheila, né? Sim, mas a Sheila como a personagem dessa empreitada que é a Rajneeshpuram, né? Sim. Aham. Então, por isso eu digo, é muito material, incrível. Então, por isso eu queria falar desses 12 dias do Osho, né? Que é uma coisa que hoje em dia o mundo estaria em cima. Como é assim que você bota uma pessoa que fica 12 dias andando? Não, É, mas naquela época era muito e- mais fácil fazer então eu isso. vou falar mais. Uhum. A ideia, pelo que... O zum zum que eu ouvi é que a ideia era acabar com o Osho mesmo, né? E, e como a mídia estava super... Mídia nacional, hein? Não é mídia local, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nessa. A mídia nacional, ela estava atrás do Osho. Se ele ia para uma cadeia, você acha que não iam atrás? Iam atrás. Então, sabiam que ele tinha entrado lá. Não podiam simplesmente apagar. Existe um relato aí de que uma das prisões ele foi colocado com outro, ele foi adentrado, né, com outro nome, David Washington, não com o nome oficial dele. Aí eu pergunto, por que será que não colocaram ele? Ele não entrou nessa prisão, sumiu. E cadê quem que é David Washington? Ninguém. Enfim, por que colocaram ele com outro nome? Aí você pensa, por quê? Então, sei lá, né? Mas você falou bem, né? Agora, hoje existe questionamento, existe acesso à informação imediata, mas eu atribuo nesse caso um ponto muito positivo da mídia, né? De ela ter acompanhado toda. Claro, a mídia estava em cima de qualquer detalhe sobre Sheila, sobre Osho, sobre Shanti sobre qualquer um. Então, eles estavam, queriam perder essa matéria, né? Sim, 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 era o assunto. E tem uma coisa interessante no Wild Wild Country também, que eles contextualizam, que eu acho isso incrível, que teve o Jim Jones, lembra? Sim, sim, E sim. a filha de um dos sobreviventes vai para. Eu acho isso assim extraordinário. Qual era a atmosfera daquela época? Eu acho que, não sei se é a filha de um sobrevivente, me pareceu, eu achei que ela era filha de um dos caras que foram assassinados por um adepto do Jim Jones. Não sei, tem que prestar atenção. Eu achei que É, ela era um dos sobreviventes das é porque pessoas não que. teve sobrevivente, não. Acho que foi um cara que foi lá e Não, não, desculpa, eu falei errado. Ela é sobrevivente, ela é filha de uma das pessoas que se matou em não, Jinji. será? Eu acho que ela Enfim, era filha daquele cara que apareceu descendo de avião, que veio fazer uma matéria, fazer uma investigação. Mas tudo bem. O de qualquer fato é maneira, que mostra, contextualiza que havia uma coisa de seita, de suicídio Pedro, coletivo. Então, havia uma paranoia, né, para quem não naquele momento. sabe, Jim Jones era uma comunidade por um cara chamado Jim Jones, na Guiana, não sei se é lá no americano, mas era na Guiana, em que ele fez com que todos os discípulos dele, os adeptos dele, se suicidassem. Não sei se foi com veneno específico. Aí quiseram associar, né, o Rajneeshpuram com o Jim Jones, mas o Niren, que é nosso amado Niren, e ele é brilhante, nossa, o cara é muito brilhante mesmo, né? Advogado de verdade, né? Sabe se colocar. Ele falou assim: olha, o Jim Jones, vamos lembrar de uma coisa, né? Eles eram cristãos, eles estão muito Exatamente. mais próximos de vocês do que nós deles. Nós não somos cristãos. Maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu digo, há vários depoimentos ali que são muito saborosos, mesmo quando eu não concordo, para a casa do Neren eu concordo, mas há muitos que são retratos de agendas muito diversas, e elas estão todas ali, nesse momento, nos Estados Unidos, né? E a última coisa que eu me lembro aqui de perguntar, para a gente comentar,
para botar num contexto que também não está no documentário, porque ele se asseja ao objetivo dele, é o fato de que, quando o Osho acerta, o Niren faz ali o meio de campo e acerta uma turma de advogados que o Osho concorda em sair do Brasil, dos Estados Unidos, e nunca mais voltar, paga uma multa de US$ 400.000 e vai embora, o Osho passa por 21 países antes, 21 países negam a permissão de entrada, de permanência do Osho. O Uruguai é o único que diz, ok, pode vir, mas ele acaba voltando para a Índia. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Você Sim, acompanhou isso? sim, claro, claro. É, assim, só para especificar melhor, né? Então, houve um diálogo entre o Niren falando entre ele e o Osho. O que que nós vamos fazer agora? Aí o Niren falou, olha, você pode até ganhar, se você pode até ganhar, mas você vai ficar alguns meses para ganhar esse negócio e eles vão vir com outra coisa, até você ser expulso, ou até você ser acabado. Então, você vai passar por uma tortura enorme, então eu sugiro que você aceite a culpa, que a acusação era de fraude de imigração, fomentando imigração de sannyasis para se casarem, para permanecerem como cidadãos americanos. Então, o Osho topou, em face dessa circunstância, né? Aí, quando o Osho, antes de ir para a Índia, ele fez questão de fazer o tour, a gente chamava tour mundial. Então, alguns países, não me lembro agora em detalhes, mas inclusive recusaram. Você vê que a coisa não era local, pelo amor de Deus, era nacional. E isso tem importância imensa sobre a minha hipótese. Eu espero ter a oportunidade de falar da minha hipótese. Por que que o Osho fez essa bagunça toda? Mas aí, o Osho, inclusive, alguns países recusavam que o avião abastecesse. Nem abastecer podia, né? E visto nem pensar, né? E aí eu senti que ele fez isso de propósito para provar a rejeição dele, né, contra ele, né? Aí o Sanguinetti, que era o presidente do Uruguai, aceitou, né? Eles aceitaram. Eu ouvi dizer que o Sanguinetti, né, gostava do Osho, da mensagem do Osho, e ele ficou lá. Mas aí também tem um livro, não sei se é do médico do Osho, que os Estados Unidos falaram que iriam deixar de fazer um empréstimo para o Uruguai se o Osho permanecesse no Uruguai. Aí o Osho acabou indo para a Grécia, também aceitaram. A Grécia também aceitou. Tem alguns vídeos dele, ele dava discurso. Os vídeos dele no Uruguai são os mais profundos. Quero ver. Muito legal, muito legal. Porque era um grupinho pequeno, sabe? Um grupinho muito próximo a ele. Então, os discursos, acho que depende muito do público, né? Porque ele vai mandar a mensagem com aquele campo de consciência que está ali. Os mais silenciosos são do Uruguai. Já na Grécia, ele estava sentado sobre uma árvore, ele fazia discurso sobre uma árvore. Acho que não tinha um lugar, uma sala grande, então era meio que aberto. Então ele tinha visto para determinados dias, não sei quantas semanas, mas aí depois, por pressão da religião ortodoxa grega, eles falaram: oh, se vocês não expulsarem esse cara, porque o Osho malhando, o Osho malhando, o Osho malhando, o Osho malhando. Aí, se vocês não expulsarem, nós vamos lá e vamos arregaçar esse cara. Aí foram, polícia arrombaram a porta, o Osho estava tirando uma soneca, pegaram, vai embora agora! E ele foi, todo mundo, agora, eu tenho um documentário sobre isso, sabe? Muito bonito, eu gosto. Aí ele dá uma entrevista no aeroporto, ele maia mesmo. Ele fala assim, ele chega uma hora que ele manda os policiais, shut up, cala a boca, eles nem me deixam falar. Ele dá uma, assim. Aí ele foi expulso antes de completar o visto, ele tinha direito a ficar mais tempo. O cara não era fácil, né? Desde sempre, nunca foi fácil. Ele tem uma coleção de expulsão de escolas muito grande, né? Ele sempre era expulso das escolas quando ele era jovem.
Uhum. por ter uma posição assim contrária ao que não faz sentido, né? E ele paga o preço, seja lá o que for. Bom, então é isso. Aí depois ele acabou indo para o Nepal, né, Katmandu, ficou lá um tempo. Então, teve fora Estados Unidos e Índia, foi Uruguai, Grécia e Nepal que ele ficou e fez os seus discursos por lá também. O Nepal não expulsaram ele, que eu saiba. Aí acabou voltando para a Índia, aí ficou Puna 2. Aí foi que eu fui. Aí eu fui, e ele foi em 1986, e eu acho que eu fui logo depois de uns meses, assim, fui para a Índia lá, quando eu estava lá. Eu tenho, assim, basicamente uma única, última pergunta com cara de encerramento, e aí que pode também ser a sua deixa para se você quiser complementar com as suas impressões. Pode ser? Eu tenho coisas muito importantes a serem ditas, né? Você, talvez você não queira dizer agora, quando eu acabar a minha última pergunta. Não, faz primeiro, faz primeiro. Acho que a minha ideia é essa. A minha última pergunta é: o que que mudou na sua percepção quando você viu em 2018 e em 2026, 2024, são 6 anos de diferença, assim, do seu coração, né, da sua percepção? E finalmente, diga, encerra com o que você acha que faltou Tá. você Mas eu explicar. não entendi a tua pergunta. Qual a O que diferença? mudou na sua percepção quando você viu em 2018 o documentário para agora, que você disse que você botava aspas, não considerava um documentário, agora sim? O que mudou no seu coração na percepção do documentário ao assistir? E, finalmente, você complementa com o que você acha importante dizer. Tá. O que mudou é assim, é que eu senti inicialmente um documentário imensamente tendencioso, né? Uhum. Aí depois, assim, nessa última vista, eu percebi que ele foi tendencioso, sim, por omitir essas coisas que eu falei, mas ele acabou mostrando coisas que quem tem sensibilidade para ver, pelo menos na minha visão, ele vai ficar impactado, né? No sentido de ver a nossa energia, de ver o nosso amor, de ver a nossa tranquilidade, de ver as expressões do Osho, tudo isso está disponível, né? Então tá bom, você vê cara falando que nós somos demônios, que nós somos capetas, que nós somos o mal e não sei o quê. Tudo bem, tem esse lado, mas também tem esse outro. É Mas bem também tem o lado de ver quem são as pessoas que estão falando isso, né? dos dois Eu acho lados. importante É. aquelas pessoas, né? Então, tem várias coisas ainda para serem ditas. Uma delas é que o Osho tem um processo, ao longo do seu histórico como mestre, de dar uma peneirada. Ele sempre tem isso, né? E ele chama pessoas de uma forma assim, sem muito filtro, e de repente ele faz alguma coisa que muitos saem, debandam. Por exemplo, se de repente a pessoa está lá porque o Osho fala bem de Jesus Cristo, ela está lá pelo Jesus Cristo, mas ela não vê um Cristo, ela não vê a grandeza do próprio Osho. Ela está lá pela fala do Osho sobre Jesus Cristo, mas não consegue enxergar, ou não enxerga, ela não enxerga a própria grandeza do Osho, que aí devido a esse choque, ela sai. Ela estava lá porque o Osho estava reforçando uma crença. Porque a pessoa não tinha uma profundidade de visão. Ele fez isso muitas vezes e é fato. A gente sabe que ele faz coisas muito doidas, né? Inclusive, aqui, eu tava lendo aqui, eu peguei, estava limpando a estante para o retiro, aí eu peguei esse livro, por acaso, entre dezenas de outros que eu tenho, e abri uma página e explica, e ele falando que ele acha super legal as pessoas odiarem ele. Uhum. As pessoas que odeiam, é só para mostrar que a visão dele não bate com o que a gente racionalmente seria normal entender. Porque as pessoas que odeiam, elas continuam falando dele.
Elas não simplesmente ficam quietinhas, elas se incomodam e ficam falando, como é o caso, acredito, desse documentário. E aí, as pessoas que estão ouvindo acabam ficando curiosas por saber. E acabam querendo dar uma lida num livro, aí tem uma visão mais própria, mais original. Então, esse documentário, eu acho que ele teve um papel parecido com esse, sabe? De mostrar coisas que, se chocou a pessoa, se ela se afastou emocionalmente, é porque ela não viu o que está também disponível, né? Você pode enxergar isso ou pode enxergar aquilo, né? Mas se o cara não consegue perceber, por exemplo, a leveza do sorriso do Osho, pelo menos eu sinto, eu acho que é uma coisa tão bonita que tem nesse comentário. Toda hora, sabe? Ele preso, algemado, e ele tá na boa lá, né? E isso tem um impacto. É claro que é aí que divide as pessoas. Pessoas que já têm um preconceito, já não vão ter uma reação, vão ter uma interpretação. E uma coisa que eu percebi ao longo da minha convivência com o Osho é que o Osho não está interessado em pessoas próximas dele que não estejam na sintonia, no propósito. As pessoas que estão próximas a ele têm que ser pessoas que estão nessa busca do que ele tem a oferecer. Se ela está lá por curiosidade ou porque está reforçando uma crença que ela já tinha, é melhor que ela se afaste para dar mais espaço para outras pessoas virem. E deixa ela falar mal, porque ela vai trazer outras pessoas. Mas esse é um ponto assim, que eu queria ressaltar. Agora, eu acho assim, o Daia, que a gente não pode falar, deixar de falar, eu sinto muito, mas a gente não pode deixar de falar daqueles supostos crimes da Sheila. Sabe? Porque eu sei que você acredita que a Sheila é uma criminosa. Agora, eu vejo o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Primeiro, nada foi morto, ninguém morreu. Inclusive, esse é um dos milagres, porque a Guarda Nacional estava pronta para invadir Rajneeshpuram. Todo mundo, a gente viu no documentário que o pessoal odiava a ponto de querer matar. Até um cara chegou e falou: eu mesmo tinha vontade, tenho vontade de dar um tiro na Sheila. E o pessoal era pessoal de caça, sabe? Pessoal que mata viado, assim. Então, era uma coisa, uma briga entre eles, um ódio entre eles, que a probabilidade de haver morte era muito grande, né? E não aconteceu, ninguém morreu. Quando o cara fala que o Osho fugiu de Rajneeshpuram, pô, ele evitou qualquer possibilidade de conflito ao sair, né? E se ele tivesse que fugir, ele ia atravessar a costa oeste para costa leste, sabe? E melhor ir para o Canadá, que é pertinho do Oregon. Enfim, aí, assim, o que que aconteceu da Sheila, né, que é um ponto que eu quero ressaltar, é que ela teve várias acusações, né, de tentativas de assassinato. 3 tentativas de assassinato. Nenhuma foi bem sucedida. Aquela que a Shantibi, onde é que eu quero chegar? Eu acho tudo isso muito estranho. Você ouve tudo isso, você ouve num documentário, você ouve o Osho falando que esses crimes foram feitos, mas eu quero levantar uma pulga atrás da orelha. Se realmente faz sentido esses crimes. A moça dá uma injeção, sei lá, na perna ou na bunda do Devaraj, para matar o Devaraj, porque o Devaraj ia matar o Osho, porque ela grampeou o quarto do Osho, e o Osho falou: como é que eu morro, qual um jeito melhor de morrer? Então vamos apagar o Devaraj, porque aí ele iria matar o Osho a pedido do Osho. Primeiro, não faz sentido, porque era o próprio Osho que estava querendo morrer, entre aspas. E ela deu a injeção legal, jogou fora a seringa, a outra pessoa. Devaraj morreu? Mas é Sim, uma tentativa de assassinato, é crime. tá. Mas você acha que havia realmente uma incompetência a esse nível? E você Acho. Você acha? Você acha que Não havia. interessa o que eu acho, não interessa o que eu acho. Vai continuando, estou te Então, ouvindo. ó,
Foram incompetências em cima de incompetências. Não foi essa só a incompetência. Você deu uma injeção para matar o cara ficou um pouco tonto, não sei o que. Diz ele, né, que ficou, não morreu. Chega a Shantibi para matar o Charles Stern, o procurador-geral lá no Oregon. Chega com arma para matar. Todo mundo conhecia a Shantibi. Shantibi era uma pessoa pública. Você via muitas vezes ela fazendo discurso com microfone contra as pessoas. Coloca a Shantibi para matar o sujeito. Foi presa por causa disso. Aliás, ela não foi presa por causa disso. Ela foi presa pela injeção no Devarage, mas ela depois ela tinha um processo contra ele sobre essa tentativa de morte do procurador-geral. Ela fica lá esperando, esperando o cara para vir, para tirar, pública, e todo mundo ia saber que era Chantibi, que tinha, não teve nenhum processo de esconder nem nada, e que todo mundo sabia a quem ela estava ligada. Aí depois o cara não aparece, ela dá meia volta, vai embora e tudo se esquece. Se você quer matar alguém, você vai, não deu certo hoje, vão amanhã. Não, acabou. Foi o suficiente para criar uma acusação. Salmonela, outra coisa. Essa eu acho fortíssima, tá? Foi contaminada. O pessoal lá que exagera, né? Puxa a sardinha para um lado, fala que toda a cidade de Dallas foi contaminada. Não, foram no máximo, acho que 700 pessoas contaminadas por salmonela. Então, a grande suspeita era a Sheila, né? Porque iria diminuir o número de eleitores, porque haveria uma eleição daqui a quantos dias? 28 dias. Qual que é o tempo de duração de uma contaminação por salmonela? Tem um amigo meu que ele fez essa pesquisa, 5 dias. Então, não faz sentido também você ter esse argumento de envenenar ou contaminar as pessoas para que diminua o público da eleição, sendo que é 28 dias da eleição que foi feito isso e que depois de 5 dias estava todo mundo inteiro, todo mundo saudável, todo mundo feliz, todo mundo votou. Então, é uma outra coisa estranha, e o que é mais estranho, a meu ver, é eles não terem eliminado a prova, né? Então, quando o Osho abriu para o FBI pesquisar contra a Sheila sob a justificativa de que a Sheila tinha sido uma sacana, então vamos abrir para o FBI fazer as suas investigações, aí se descobriu que tinha um laboratório com o quê? Com a arma do crime, salmonela, da mesma estirpe da salmonela que contaminou. Aí eu falo, pô, será que existe tanta incompetência assim? Se eu fosse fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu ia é eliminar a prova do crime. Então, são uma série de coisas que para mim, são infantis. Vai soltar bomba. A Sheila, e o Osho fala isso, que a Sheila mandou um piloto encher o avião de bomba e jogar o avião, ou jogar as bombas, não sei, lá acho que era na prefeitura de Dallas. Meu Deus do céu, eu sinceramente, eu acho a pessoa que acredita nessa história não tem visão, está muito contaminada. Como é que você vai lançar ou ter a ideia real? Você pode ter a ideia fictícia para criar um cenário a qual você vai ser acusado. Por algum motivo houve a ideia de fomentar ou criar argumentos contrários de crime, porque o avião, do que está escrito no avião? Air Rajneesh. Quer dizer, você já está dando as suas impressões digitais, você já está dando o endereço, você já está dando todas as informações para você ser pego. Sabe, você está entendendo o meu ponto? O meu ponto é que não se faz um crime se você não se. Todo criminoso ele se esconde. Ele faz Isso. tudo. Quando você Hã? acha, quando você acha que você tem impunidade, né, nem sempre. Se deixa muito rastro em muitos Não, crimes. mas dessa maneira, tão infantil, e você acha que vai ter impunidade? É Rajneesh, sabe? Eu acho isso um absurdo, alguém acreditar que existe essa ideia real. É uma avaliação, pelo menos aí eu estou colocando bem a minha opinião,
Uhum. mas é uma avaliação que não faz sentido do ponto de vista criminoso, de ponto de vista de raciocínio de um ladrão. Então, tantas acusações e nada se efetivou de fato, nada se Uhum. efetivou de fato, mas que serviu de um monte de argumentos e provas ou acusações reais, legais, que fizeram com que tal pessoa fosse presa, tal pessoa fosse presa, tal pessoa fosse presa. Uhum. Então, eu sou muito mais da ideia, né, de que havia necessidade. Quando eu estou falando que o Osho sabe mexer nas questões de o que que isso implica, o que que isso provoca, o que que isso desencadeia, ele sabe exatamente. Aí outra coisa, aí vou falar outra coisa. O Osho tinha contato com a Sheila todos os dias. O Osho é um cara que enxerga as pessoas em profundidade. O Osho é um cara que, se você escreve um parágrafo, ele já disseca você. Ele já sabe as implicações de tudo. E o Osho dizer que não sabia de nada. Quer dizer, para mim foi um grande teatro com outras intenções, e que foi em combinação com ela, por isso que ela ainda ama o Osho. Eu sei que você não precisa acreditar, mas assim, eu só quero dizer que essas colocações que eu estou fazendo é baseado na minha experiência com o Osho mesmo, é baseado no que eu vejo as estratégias muito parecidas com o que o Niren comenta. O Niren comenta sobre o Gurdjieff, faz uma história toda que dá aparência de uma determinada coisa, todo mundo acredita, ele chama device em inglês, acho que é estratégia a palavra, não sei a tradução. Ele dá uma ideia de que tal coisa está sendo feito por isso e no fundo não é nada disso. É uma outra coisa. E também os mestres zens também fazem isso. Então, para mim, tudo que foi, todo esse reboliço, houve uma aparência, uma apresentação de algo, mas que eu sinto muito, não faz sentido. O mestre não saber qual que é o propósito da Sheila, que a Sheila ela está fazendo mau uso do poder e que ele está totalmente inocente, ele não sabe nada. A responsabilidade é totalmente dele, eu sinto muito. E, e, e assim, o que eu vejo entre o que vocês não viram, né, de assistir esses vídeos do Osho e assistir o procedimento da Sheila é super alinhado, super, super alinhado. Então, eu acho muito estranho, né, toda essa criação de crimes que não se efetivaram e que são extremamente inocentes, extremamente pobres em termos de razão de ser, e de repente existe uma pessoa que foi malhada, que foi guilhotinada, como ela mesma fala. E como ela mesma fala, alguém precisava ser guilhotinado nessa história. E coube o destino ser eu, né? Então, eu não posso deixar de dar a minha opinião por tudo que eu vi, por tudo que eu senti dela, por tudo que eu sinto dela. E a minha visão, quando você, por exemplo, ou qualquer outra pessoa vê a Sheila e numa manifestação, pode achar ela assim ou assada, eu vejo de outra maneira. Você sabe que eu me emocionei pra caramba. Todos os episódios que eu vi, todos, né? Todos, do primeiro ao sexto, principalmente um, dois, três, eu me emocionei. E, e assim, acho que é porque eu vivi lá, né? Porque eu senti aquilo, né? Porque eu, sei lá, não sei. Você Mas estava presente naquele cenário, né? Aquele estava cenário. presente naquele cenário, né? Uhum. E, enfim, eu acho que essa é a minha colocação em relação à história, né? Que alguém precisava ser guilhotinado e eu acredito. E interessante, quando o Osho, você vê, realmente, quando o Osho malha a Sheila, eu assisti muito lá na Alemanha, o Osho malhando a Sheila, mas eram vídeos em cima Pesado o negócio. muito, né? Olha, você vai dizer, Nissagan, se é sannyasi do Osho, você não acredita nas palavras do Osho? Eu falo, não, eu não acredito nas palavras.
Eu acredito no Osho. Eu acredito na intenção do Osho. Eu acredito na sabedoria do Osho. Eu acredito no jogo do Osho. Mas eu não acredito nas palavras dele sempre, né? Acho que é por eu, não sei, por eu conhecer o Osho em vários aspectos, a gente sabe, né? A gente já falou em outros episódios nossos, de que o que o Osho fala não necessariamente é factual, mas tem implicações, tem consequências que no fundo são positivas. Então é isso. E agora eu acho que eu vou finalizar com outro tópico que também tem que sair, Daya, sinto muito. Pode falar. Eu percebo determinadas coincidências que me fazem concluir não, mas me fazem sentir que existe ponte entre elas, Uhum. justificam, porque tudo isso que foi feito, aquela comuna criada, um oásis, né? E tanto esforço para depois ser implodido, e o pessoal acha que foi o governo americano que implodiu, ou a China que ajudou. Não, para mim não, foi o próprio Osho, como eu falei. É uma coisa impensável. Por quê? O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Por que ele foi nos Estados Unidos? Até você falou, né? O Nerem falou, se tivesse que escolher um país para o Osho ir, seria o Brasil. Mas ele escolheu uma região mais conservadora do mundo, né? Lá no meio do Oregon. E ele fez aquele reboliço o tempo todo, desde quando chegou, né? Cutucando. Aí a única coisa ele fez para chamar atenção, para ser detonado, para ser. E ele conseguiu. Ele e a Sheila foram absolutamente brilhantes. Se o propósito foi chamar atenção, se o propósito foi fazer com que o governo americano ficasse preocupado, se o propósito foi puxar agências governamentais para colocar seus melhores funcionários para pensar sobre o Osho, como expulsar esse cara. A gente tenta aqui, não dá certo, a gente tenta aqui, não dá certo, a gente tenta aqui, não dá certo, e a coisa crescendo, e ele provocando. E um negócio que cresce, que quer tomar Dallas, que de repente chama milhares, parece que foram milhares de sem-teto. É uma coisa impensável, né? Que qualquer governo fala, pô, eles são capazes disso, né? Eles são capazes de pelo menos tentar tomar a Dallas, trazendo milhares de sem-teto para ser votantes, né? Enfim, é algo tão provocador, tão preocupante, né? E depois tem alguns relatos, né, de que existe alguns documentos secretos são revelados depois de um tempo nos Estados Unidos. E eu li em algum lugar, eu li mesmo, só que eu não lembro da onde, é que a Casa Branca estava realmente envolvida, como é óbvio, senadores realmente estavam envolvidos, como é óbvio, deputados estavam envolvidos, como é óbvio. É óbvio. Para quem viveu aquilo, sabe disso. Então, por que ele fez isso? Né? Aí, a única hipótese que eu vejo, sabe, é que existem algumas coincidências que me faz levantar essa hipótese. Ele fez o possível para ser odiado, para o governo prestar atenção dele, para desviar a atenção de outras coisas. Porque na época, o presidente era o Reagan. Ele entrou, olha as coincidências. Ele entrou no governo americano em janeiro de 1981. O presidente Ronald Reagan, ele foi governador da Califórnia, super conservador. Para quem sabe, para quem conhece, sabe, super conservador, super anticomunista, e aumentou imensamente o orçamento militar. E ele provocou um desequilíbrio entre as forças da União Soviética com os Estados Unidos, que estava equilibrado, não se falava muito em guerra, terceira guerra. E aí aconteceu que houve um desequilíbrio por um projeto chamado Guerra nas Estrelas, né, que o fomentou. Acabou não dando certo, mas isso aumentou a corrida armamentista tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Naquela época, a Terceira Guerra Mundial era o assunto muito mais forte do que é hoje, mudanças climáticas. Sabe? Hoje a gente fala muito em mudanças climáticas, né? Como potencial destruidor planetário, etc. e tal.
Na época, o assunto forte de destruição era a Terceira Guerra Mundial. Aí o Reagan entra em janeiro, com aquela ideia toda que eu já falei, e o Osho vai no mesmo ano, alguns meses depois ele entra, chega nos Estados Unidos. Aí começa aquele processo. Aí, o que que acontece? Ele aguenta as pontas, o Osho vai aguentando as pontas, né, nessa briga, nessa chamada de atenção, até 1985. E o Gorbachev, ele entra em março de 1985 como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, O Gorbachev. o Gorbachev. E ele acaba tendo uma reestruturação enorme da União Soviética, tanto é que a União Soviética acabou sendo dissolvida alguns anos depois, 1991, se não me engano. E ele faz um monte de coisas, como a perestroika, que é mudança econômica, o glasnost, grandes mudanças lá que ele provoca. E uma das grandes mudanças que o Gorbachev fez na União Soviética foi a mudança da política externa. E com a mudança da política externa do Gorbachev, a Terceira Guerra Mundial acabou. Não era possível mais ter Terceira Guerra Mundial com a mudança do Gorbachev. Coincidência ou não, o Osho vai embora logo em seguida. Coincidência ou não, o Osho ele convida o FBI para investigar, né, aquela história, acho que eu até comentei, mas eu grifo a mensagem do Jayananda, que era o cara que cuidava das finanças de Rajneeshpuram. O Jayananda, no documentário, ele fala, olha, a partir do momento que o Osho convidou o FBI para investigar a Sheila, ele não falou com essas palavras, mas abriu-se as portas para eles fuçarem tudo para a destruição da comuna e para a expulsão do Osho. Agora eu pergunto, será que o Osho não sabia disso? Que ao convidar o FBI para investigar a Sheila, ele não sabia que ele estava dando um tiro no pé? Então, para mim, ele já acelerou o processo de toda essa questão de ser preso. Enfim, eu sinto assim que há alguns dados. Ele faz um livro que ele fala, eu dedico esse livro a toda a humanidade, com exceção do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele faz um livro a qual eu até traduzi junto com outras pessoas. Eu dedico esse livro, outro livro, eu dedico esse livro a Mikhail Gorbachev. Enfim, eu sinto que ele fez um peso aí que foi meio que minimizar a energia, sabe, de uma preocupação externa. Ele criou uma preocupação interna tão grande que refreou um pouco essa preocupação externa. Essa é a minha visão. Então, sei lá, me parece a única coisa justificável de ele ter feito tudo isso para mudar o campo de energia americano, tirar um pouco a ideia de Terceira Guerra Mundial. Ele se tornou um tumor perigoso, difícil de ser tratado, difícil de ser removido. Então, sei lá, é a única coisa que eu vejo. É claro que não deve ser só isso, né? Porque todo mestre tem algumas ações que têm repercussões diversas. Mas é isso, só uma observação, um questionamento aí para a gente refletir se isso é viável ou não, se isso é possível ou não. Na minha visão, pelo que eu senti, a coisa foi forte o suficiente para ser grandioso a ponto de chamar realmente a atenção e chamou mesmo das agências americanas. É isso. Daya, Está satisfeito? eu acho que sim. Eu acho que Acho que ficou bem bom. Não, eu acho que foi bom, porque acho que possibilita tratar especificamente de pontos específicos de um produto audiovisual, né? Dar a sua visão também a partir da sua própria vivência. Lembrando que eu gosto sempre de falar alguma coisa leve, que nós temos o Osho algemado na abertura de um programa do Jô Soares, que era o Vivo Gordo, que tinha vários momentinhos, tipo o Gorbachev ele limpava a mancha que o Gorbachev tinha na cabeça e tudo, e tem o Osho também algemado e sorrindo
saindo de um carro de polícia. Então, Osho era pop, muito pop. E o Gil Soares está assim, não está assim, Exatamente, balançando algemas. ele vinha em cada uma das imagens, né? Como limpar a mancha na careca do Gorbachev e tudo. Então, o Osho era uma figura pop, né? Então, todo esse incidente, tudo é que a gente esquece ou não viveu, ou é mais fácil olhar em retrospecto certas situações, né? Quando a gente está vivendo, estamos muito mergulhados na história. Mas é isso, eu super recomendo e acho assim uma maravilha ter o seu testemunho, né, de vários momentos dessa situação, sua percepção e tudo mais. E lembrando assim, né, essas minhas observações são única e exclusivamente do Nisargano. Não, Sim, mas isso está bastante claro, eu acho que está bastante claro. E você também fundamenta as suas observações, né, as suas impressões. tá bom. Então é isso aí. Ó, nós estamos terminando, né? Nós temos talvez 2 ou 3 episódios dessa série, né? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Nós vamos ter um episódio só respondendo perguntas. E, Todas as perguntas que vão ser tiradas das repercussões dos vídeos todos. Então, é, esse Wild Country, ele pode também gerar muitas perguntas específicas, né, isso. a partir da conversa do Instagram. Isso, e a gente só vai responder se estiver dentro desse esquema, né? Onde que tiver alguma base, né, em relação a eu ter estado mais próximo em algum momento. Se for uma pergunta lá filosófica, se Deus existe, eu não vou saber responder. É isso aí. A gente vai fazer um filtro, a gente faz uma listinha bacana, tá bom? Valeu, Daia. Valeu, Muito pessoal. obrigada, tá? Beijos. Beijos.